Olá, inscritos da página Fazendo Menção. Estamos aqui com a nossa irmã que completou hoje mais um aniversário da sua vida. Estamos aqui para fazer uma breve entrevista a respeito de algumas perguntas importantes. Então vou passar a palavra à aniversariante de modo a se introduzir e passarmos para as perguntas, né? Olá pessoal do canal, eu sou a Josina Kalenji, como já tem visto em alguns vídeos. Então vamos aqui responder algumas perguntas que é realmente muito engraçado porque eu não sei as perguntas, então vamos aproveitar esse momento para podermos ouvir um pouco mais sobre isso. Então as perguntas são interessantes, são de diferentes áreas. Esperamos que haja uma resposta profunda em relação àquilo que nós elaboramos, né, como perguntas. Então a primeira pergunta é a seguinte: se você tivesse que se descrever sem usar nenhum papel da sua vida, tipo filha, amiga, estudante ou qualquer outra coisa que você faça, quem você diria que você realmente é? Bom, eu usaria adjetivos mais especificamente para poder descrever, realmente tirando os papéis. Eu colocaria uma pessoa observadora, porque nesse lugar de nós falarmos de uma pessoa observadora, nós conseguimos ver que uma pessoa observadora também inclui umas outras coisas como sensibilidade a respeito dos outros e empatia a respeito dos outros. Porque quando você observa, quando você vê, que eu assim posso descrever a minha pessoa, quando você observa, quando você vê, você não simplesmente, uma pessoa observadora não pode simplesmente observar e passivamente ficar lá, mas é uma pessoa que vê com sensibilidade, com empatia para poder fazer alguma coisa. Então eu consideraria a minha pessoa, eu descreveria a minha pessoa assim como uma pessoa observadora, reflexiva, atenta com os outros e sensível para agir em relação a isso. Bem, esse ponto realmente é importante, porque geralmente as pessoas se descrevem apenas com esses papéis que têm na sua vida. Então acho que podemos passar para a próxima pergunta, que é: qual foi o momento que mudou a forma como você vê, como você se vê ou como você vê a vida? Qual foi o momento? Bom, essa pergunta também é bem interessante. Qual foi o momento em que eu mudei a perspectiva de mim mesma e do mundo, assim, especificamente? Eu diria que foi quando realmente eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e não somente nesse processo de aceitá-lo, mas através das lentes de Jesus poder ver quem eu sou. Então, a partir desse momento, eu consegui me ver não da maneira com que eu me vejo, mas da maneira como Jesus me vê. E foi nesse momento em que eu consegui ver o mundo de uma maneira diferente, eu consegui ver as pessoas de uma maneira diferente, eu consegui me ver de uma maneira diferente, porque essa maneira, essa lente é que o Senhor Jesus nos vê. É quando realmente eu tive essa oportunidade de aproveitar dessa lente de Jesus sobre todas as áreas da minha vida, e assim mudou a minha perspectiva de ver o mundo, as pessoas e eu mesma. Com esse mesmo fio de pensamento, qual foi uma dificuldade que, olhando hoje, te fez realmente crescer? Bom, uma dificuldade olhando hoje que me fez realmente crescer. Nós poderemos dizer que, no geral, nós às vezes realmente enfrentamos muitas dificuldades, enfrentamos algumas questões específicas, tem outras que nós temos a ajuda dos nossos irmãos, a ajuda da nossa família em Cristo, a ajuda da nossa família em si no geral para nos ajudar a ultrapassar essas mesmas dificuldades, mas eu vejo assim as dificuldades em que eu enfrentei, especificamente eu e Deus, foram as que realmente me fizeram crescer. Isso incluía realmente a forma como eu me via, a forma geral como eu me via.
Porque às vezes quando nós nos vemos com os nossos próprios olhos, nós tentamos colocar focos em coisas que não são tão importantes assim, ou coisas que o Senhor em si não vê tanta importância. Às vezes, olhando para nós mesmos, nós vemos que talvez nós não somos capazes, talvez nós não somos bons o suficientes. Então essa dificuldade da forma como eu me via, eu vejo que mudou totalmente, foi algo que foi ultrapassado totalmente a partir desse momento em que foi enfrentado eu e Jesus, foi enfrentado eu e o Espírito Santo todos os dias para não nos firmar naquilo que nós achamos que nós somos, mas naquilo que o Senhor vê que nós realmente somos. E às vezes, quando realmente temos esse encontro com o Senhor, às vezes falamos ou podemos ter dificuldade de aceitar quem nós somos em Cristo por olharmos naturalmente quem nós somos, por olharmos fisicamente quem nós somos, não de uma maneira mais espiritual, que é realmente a nossa essência e o nosso ser verdadeiro. Muito bem. Então, nós sabemos que como ser humano, por essência, ele já é valioso, né? Mas agora, pessoalmente, o que você mais valoriza em uma pessoa? E também, por que isso é tão importante para você? Boa! Sim, as pessoas realmente são valiosas, têm atributos, características muito incríveis. E eu vejo que uma coisa que eu realmente valorizo nas pessoas é quando elas conseguem notar coisas que às vezes todo mundo não nota. Então essas pessoas observadoras também que eu consigo ver, e pessoas que carregam consigo uma dimensão muito grande de entendimento e compreensão. Eu valorizo bastante pessoas que têm esse entendimento, essa compreensão, esse discernimento, pessoas que realmente veem além daquilo que é mostrado fisicamente, além daquilo que literalmente está acontecendo, pessoas que você consegue lhes falar sobre qualquer coisa, tem esse grau enorme de compreensão, pessoas que com você sente em paz com elas, que você realmente não vai se sentir julgado por elas. Eu valorizo esses atributos de compreensão, de entendimento, de discernimento, de bondade genuína. Eu realmente valorizo assim as pessoas. Que tipo de impacto você gostaria de ter na vida das pessoas ao seu redor? Boa! Sim, o tipo de impacto que eu gostaria de ter na vida das pessoas é um impacto de dentro, claramente um impacto no seu interior, que as pessoas ao meu redor possam se sentir que elas não precisam performar, que elas não precisam colocar máscaras quando elas estiverem comigo, que elas tenham essa liberdade de ser quem elas são, e através mesmo deste momento ter um impacto muito específico no seu interior, em que as pessoas consigam ver que elas são capazes de fazer aquilo que elas foram chamadas para fazer. Então esse impacto de uma liberdade total no interior do ser humano, eu gostaria de causar isso, né? Que as pessoas ao meu redor possam se sentir verdadeiramente quem elas são e possam também se sentir que elas são capazes de fazer tudo o que elas foram chamadas para fazer. Então esse impacto de liberdade, esse impacto de compreensão interior, esse impacto de realmente elas aceitarem quem elas são e viverem a plenitude e a autenticidade de quem elas são. Então eu gostaria realmente de trazer esse impacto no interior de cada ser humano que eu um dia cruzar na sua vida. Última pergunta, mas não a mais importante. Essa última pergunta, ela pode parecer rápida de responder, mas eu vou estendê-la acrescentando algo. A pergunta por si só seria: qual nome darias? Suponhamos que esse momento da sua vida seja uma temporada da Netflix, Amazon Prime. Qual nome darias a essa temporada? Mas eu acrescento a essa pergunta: por que você daria esse nome? Bom, essa temporada especificamente da minha vida. Exato. Bom, essa temporada da minha vida daria o nome de
Eu ainda estou a pensar, né, sobre isso, para pensar qual o nome eu daria, porque é uma temporada que envolve muitas coisas, é uma temporada que envolve crescimento, tanto físico, tanto espiritual, tanto psicológico. Então existe muito crescimento, existe muitas coisas que estão acontecendo nessa temporada e eu gostaria de ser bastante criativa a respeito desse mesmo nome, por isso que eu ainda estou nesse momento de pensar qual nome eu daria nessa temporada, mas eu estou nesse momento, provavelmente eu daria o nome de... Bom, qual nome eu daria? Porque eu já falei sobre as características dessa temporada, eu daria o nome... Qual nome eu daria? Peraí, porque, sim, provavelmente eu daria o nome dessa temporada de Idol. Idol é uma coisa bem específica, assim, quando nós podemos falar, provavelmente não é um nome muito conhecido, mas é um nome especificamente que ele representa a pessoa em si por completo, ele representa a pessoa em si por completo. E eu daria Idol porque eu e Deus nesse específico momento, porque esse nome ele veio de uma teoria, uma das teorias em psicologia. Então essa teoria especificamente ela nos chama para entendermos ou vermos o ser humano no seu completo, no seu todo. Então eu daria Idol porque é uma temporada que realmente envolve não só a minha vida espiritual, não só a minha vida espiritual, mas envolve todas as outras áreas da minha vida. Então isso envolve em tudo, em todo tipo de emoção, em todo tipo de circunstâncias, eventos, envolve muito isso. Então eu daria uma temporada assim completa, com vários episódios, com vários tipos de emoções. Então eu daria especificamente esse nome que eu coloquei agora, que seria o nome ideal para descrever essa específica temporada. Terminamos assim o vídeo com a aniversariante do mês de março e prosseguimos com a aniversariante mesmo mencionou, fazendo menção do nome do Senhor. Então é isso, tchau.